Olá, seja bem-vindo. Quinta-feira, dia 14 de outubro. Bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9 horas em pontos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 26.640 casos de Covid-19. Desse total, 25.794 pessoas já se recuperaram. Notícia muito boa. Ainda aguardam o resultado do exame 6.198 pessoas. Infelizmente, já são 796 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 19 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 2 internações, sendo uma em UTI, e dos casos suspeitos, são 17 pessoas internadas e até o momento 4 estão na UTI. Somados os números, representam 15% de ocupação em leitos de UTI e 26% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 342.562 doses aplicadas, ou seja, 80% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 64% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única, e outras 8.210 pessoas receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o Alexandre Falcão, presidente da Associação Falcão da Luta de Braço. Seja muito bem-vindo, Falcão. Obrigado, bom dia. Falcão, a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre a luta de braço, né? Que é diferente da queda de braço. A gente é muito conhecido, né? Nas escolas, sempre tinha essa brincadeira. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essas diferenças do esporte, da competição, das categorias. O que é a luta de braço atualmente? A luta de braço, ela já vem de uma origem já muitos anos atrás, né? Fazendo parte da história, né? Então, quando os gladiadores, eles apostavam, né, bebidas, comidas, eles lutavam o braço de ferro, que era conhecido como braço de ferro, onde tinha muita fratura, eles podiam, não tinha regra, não tinha limites, né? Era força bruta, né? Não tinha técnicas, né? E aí sim, para não intervir num esporte que já vinha de origem já antes da história, fazendo parte da história, aí veio as regras, tendo assim a Federação Paulista e a Confederação Brasileira, onde aderiram as regras e os limites onde o atleta pode atingir para que não tenha as fraturas, né, devidas na competição. Você estava até comentando, né, um pouquinho da diferença. A luta de braço ela vai para frente e para o lado, né? Você pode explicar um pouquinho para a gente, por favor? Hoje, a luta de braço, ela consiste na arte de desdobrar o braço do oponente, né? Então, quando eles posicionam o braço, né, ele não fica limitado igual era antigamente o braço de ferro. O braço de ferro, ele vai para o lado e para trás. Aí, devido a esse movimento, dá uma fratura, tanto no cotovelo como aqui atrás. Então, para não ter isso, hoje a luta de braço, ela articula. O braço, ele vai no movimento da articulação do braço e volta no movimento da articulação do braço, devido ao movimento ir e vir, né, evitando a fratura. E tendo vários movimentos de técnica, tanto de punho, como de jogada por cima, né, jogo por baixo, cruzado. Então existe várias metodologias de trabalho, de técnica e força em conjunto. E Falcão, você está nessa área desse esporte desde 1988. Queria que você comentasse sobre a sua história dentro desse esporte, como que você conheceu, como que você ingressou nesse esporte. Eu venho desde 1988, eu sempre fui atleta, sempre treinei, fui campeão de fisiculturismo em 1990, 91, 92, 93, né? E depois, após o filme do Falcão, né, que é onde eu acabei ficando com o apelido Falcão, eu me espelhei no filme. E aí comecei na brincadeira, foi conhecendo o esporte e vendo qual é o valor do esporte, o tão gostoso que é praticar a luta de braço.
Falcão, você já conquistou várias conquistas, né, dentro desse esporte. Queria que você comentasse um pouquinho quais foram elas. Também agora você como técnico está ajudando outras pessoas a conquistar vários títulos por meio desse esporte. Quais foram as conquistas até hoje? Então, hoje nós começamos lá atrás, em 1990 praticamente, com a equipe de luta de braço. Nascia a equipe Jacareí, só que consistia com alunos de escola, né? Então tinha uma galera de 15 anos que a gente começou tudo a brincar na mesa. Nessa formação, praticamente ficou um time, e esse time foi crescendo e foi treinando. Na primeira oportunidade que nós tivemos de competir em São Paulo, em Campinas, que é o maior polo de luta de braço em Campinas, né? Com a Federação Paulista de Luta de Braço, Confederação Brasileira, a Juliana da Confederação Brasileira hoje, e o Márcio Moreira, da Confederação Brasileira de Luta de Braço. Devido a um trabalho profissionais deles, o desenvolvimento da luta de braço se expandiu. Quando a gente foi competir pela primeira vez, logo de cara os meninos ganharam na categoria júnior inédito em Jacareí 8 títulos paulista e 4 brasileiro inédito. Então esses títulos que existem hoje em Jacareí de luta de braço, 8 paulista júnior e 4 brasileiros júniores, né, são da equipe de Jacareí, são da Associação de Luta de Braço hoje, devido a esse trabalho. De lá para cá, a gente veio conquistando batalhas, lutas, porque existe um trabalho para ir nas competições que é longe, né, devido às competições. A gente teve que se limitar aos campeonatos obrigatórios, que seria o estreante paulista, o paulista e o brasileiro. Então, devido à distância e a gente não ter condições para irmos nas competições, né, que tem taxa de inscrição para ser paga, a locomoção, lanche, isso e aquilo, a gente conseguiu limitar o paulista e o brasileiro. Então, a gente vem participando só dos paulistas e brasileiro, com a ajuda de alguns patrocinadores, e conquistando esses títulos. Hoje nós temos, com a equipe de Jacareí, que é a Associação de Jacareí, nós temos na faixa mais ou menos de 12 campeões brasileiros e paulista. Muito legal, a gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre a história da associação, que com certeza está ajudando nesse apoio, né? Contar histórias pode despertar um incentivo à leitura. Na última semana, a Biblioteca Municipal Macedo Soares recebeu o programa estadual Viagem Literária. Era uma vez... Era um menino bonito, forte, inteligente e muito esperto. Esse é o fio condutor que transporta crianças, jovens e adultos a um mundo de imaginação. E esse convite se estende e vira um incentivo à leitura. Com foco na literatura brasileira, a contadora de histórias e mediadora de leitura, Sandra Guzmán, veio a Jacareí apresentar espetáculos da 13ª Viagem Literária. O programa é realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, em conjunto com a Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal. O projeto Viagem Literária, principalmente o objetivo deles, é levar com a melhor qualidade possível profissionais para o Estado de São Paulo, trocando experiências e trazendo esse olhar para a formação de novos leitores. Então, espalhar, né, a leitura como um foco principal para que as pessoas consigam respirar melhor, hidratar suas almas, né, e poder, de fato, ter uma vivência mais cidadã e uma vivência com mais direitos, né, o direito à leitura, que é minimamente o que é básico. Nesta edição, os contadores estão percorrendo 60 cidades do estado de São Paulo, sempre dentro das bibliotecas municipais, com o objetivo de contar lendas e outros causos que passam de geração para geração e formam parte da cultura popular. A história da nossa literatura, por exemplo, quando você fala de José de Alencar, ele traz todos os romances, que era muito isso, indígena, né? Iracema, por exemplo, era coisa da terra, não era para ser valorizada. O que era bom era o que vinha da Europa, né? Então, a gente veio trazendo isso tão dentro de nós que ainda hoje, muitas vezes, se encontra. Então, a gente precisa tirar isso.
E a música com raízes brasileiras também está presente nas contações de histórias. A função de trazer a música também na regionalidade da música, pegando ritmos regionais, coisas que também resgatam a regionalidade brasileira na música. As atividades são para todas as idades. O público que mais marcou presença no evento, realizado no dia 5 de outubro, foram os professores da Rede Municipal de Ensino e estudantes da área de pedagogia. Mas a presença de crianças durante o espetáculo foi pequena. Agora que a biblioteca está voltando presencialmente, todas as atividades. Então, eu acho que ainda há um pouco de receio, né? Apesar de nós seguirmos todos os protocolos, a gente não teve adesão de crianças, né? Então, a gente também estranhou essa não adesão. A Viviane está se formando em pedagogia e contou que vai levar a prática para a sala de aula quando iniciar a carreira. É muito importante a contação de história, a brincadeira, cantigas, coisas que tem, né? Ajuda a gente, né, crescer mais, né? Vendo o jeito que eles fazem a contação foi muito legal. E é importante que é para todas as idades, né? Então pode ser para criança, para adulto, não tem problema. Então eu adorei. Cativa mais as crianças, vai chamar mais atenção fazendo assim. Como eles usaram as músicas, né? Sons, muito legal. Para professores e educadores que tenham interesse em aprender sobre contação de histórias, a Fundação Cultural de Jacareí iniciou uma oficina ministrada pela atriz e contadora de histórias Carol do Brasil. Aprender a contar histórias para desenvolver a oralidade, a capacidade criativa que existe em cada um de nós, desenvolvimento de talentos e habilidades. Saber contar uma boa história ativa no outro a imaginação, que faz com que seu cérebro se desenvolva melhor. As aulas, com vagas abertas, são realizadas todas as quintas, às 14h, na Sala Mário Lago. Muito legal, um abraço aí para a Carol. E para quem tem interesse, as inscrições para a oficina de técnicas de contação de histórias com a Carol do Brasil podem ser feitas por meio do site da Fundação. É só acessar fundacãocultural.com.br. Lá também tem outros tipos de oficinas que está imperdível, tem que participar. E a gente volta a conversar com Alexandre Falcão, presidente da Associação Falcão de Luta de Braço. Falcão, falando sobre a associação, queria que você comentasse como que surgiu, como que está sendo a formação dessa associação e a importância dessa associação para o esporte da luta de braço. Então, devido a todo esse trabalho de todos esses anos, a gente vem conquistando espaço, né? E, infelizmente, devido à pandemia, ficamos sem espaço, né? Então, esse ano a gente está treinando nas praças, em locais públicos, né? E alguns locais cedidos pelos patrocinadores, né? E hoje estamos contando com o apoio da Secretaria de Esporte, né? Com o secretário Dori. Tivemos o apoio das taxas de inscrições dos atletas, né? Para os campeonatos. Para esse campeonato, né? E praticamente a gente está indo com quase 30 atletas. E com apoio também do nosso vereador Edgar Sazaki, que vem nos apoiando também, dando esse apoio sustentável aí pra gente. O que acontece? Está previsto a gente conquistar um local, porque a gente se reúne em lugares públicos, praça e tal, e quando está chovendo a gente não tem local para treinar. E a equipe é isso, a gente se desdobra para estar treinando, né? E não tínhamos mesa, nada, hoje conseguimos uma mesa com apoio aí também, tudo, né? E agora, é totalmente gratuito para quem quiser se inscrever, né? Tanto agora como a equipe júnior, que é dos 14 aos 18, né? Como a parte adulta e master. Serve para todas as idades, tá? É totalmente gratuito, né? A previsão, quando liberar os Educamais, um espaço para a gente poder estar exercendo as aulas para os atletas gratuitamente, então pode estar se inscrevendo na Secretaria de Esporte, procurando a nova modalidade luta de braço, né? Que espero que daqui para frente venha para ficar, né? E a associação está nisso, nós estamos agora, o projeto é idealizar mais, a gente projetar uma alavanca e poder levar isso para o futuro, para a Olimpíada e outras competições mundiais.
Falcão, você comentou da equipe júnior, né? Você trabalha muito com jovens. Como que é feito esse trabalho? Você comentou jovens de 15, 16 anos que depois vai ingressando e ficando mais velho e ajudando outros jovens. Como que é realizado esse trabalho com essa juventude? É um trabalho bonito, porque o jovem, a gente começa de pequeno, né? Eu comecei a fazer esporte com 15 anos, 14, 15 anos. Então, é um projeto bom porque tira também o jovem hoje das ruas, que é um projeto que é o que mais a gente tem que trabalhar. E pode hoje transformá-los em profissionais, né? Então, o que acontece? Como a luta de braço se consiste como se fosse uma brincadeira, ela chama muita atenção dos jovens. Então, o que acontece? Os jovens começam a conquistar esse trabalho. A maioria dos jovens que começaram comigo aos 15 anos, hoje são todos campeões paulistas e brasileiros, entendeu? Então, praticamente, eles veem um espaço para eles treinar. Não exige muita coisa, não precisa ter uma academia de peso, de musculação, assim, propriamente para os treinamentos. Os treinamentos são rústicos, né? São idealizados tanto pelo professor, pelo técnico, né? E a parte profissional também. Então, existe vários tipos de atividade para que você possa estar treinando a luta de braço, mesmo que as pessoas não tenham condições de treinar ou pagar uma academia. A gente pode falar que esse é o principal impacto, Falcão, a oportunidade para esses jovens? Sim, a oportunidade de hoje o Mundial é um profissional. Tem atletas hoje do Brasil, né, que são representantes do Brasil, que praticamente se profissionalizaram e vivem da luta de braço, sabe? A categoria feminina, que temos a nossa campeã mundial, que é a Gabi Vasconcelos. Ela praticamente, pelo que as últimas notícias, pode até conquistar o Guinness, batendo o recorde de sendo campeã mundial de luta de braço, representando o Brasil. Então, para ver que hoje qualquer um pode conquistar um espaço e ser um profissional hoje bem-sucedido na luta de braço. Isso aí, o esporte sempre transformando vidas, né, Falcão? Sempre transformando vidas. Peço licença novamente na nossa conversa. Mudando um pouquinho de assunto, na sessão ordinária foi aprovado por unanimidade a primeira discussão do projeto de lei que proíbe o uso de plantas cercas vivas para o cercamento de terrenos não edificados em Jacareí. A medida de autoria dos vereadores Edgar Sasaki e Valmir do Parque Meia Lua altera o artigo 64 do Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais e obriga que as testadas, que são as larguras dos terrenos sem edificações, situadas em vias públicas que possuam guias e sarjetas, sejam delimitadas por muro em alvenaria de tijolos, blocos de concreto ou similares, com altura mínima de 60 centímetros, contados, claro, a partir do nível do passeio. Os outros dois projetos que estavam previstos na ordem do dia ontem foram retirados e adiados a pedido dos autores. Mais informações sobre a sessão ordinária você acompanha no site da Câmara. É só acessar jacareí.sp.leg.br. E a Prefeitura abriu inscrições para os comerciantes que desejam participar da Feira dos Trilhos. E quem nos traz mais informações é a jornalista Nayara Francesco, que está ao vivo com a gente lá no plenário. Bom dia, Nay. Como os interessados podem se inscrever para essa feira? Bom dia, Isa. Bom dia a todos que nos acompanham. Já respondendo a sua pergunta, os interessados, eles podem se inscrever direto no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br, porque lá tem um formulário que será necessário ser preenchido para os interessados. E essa edição, Isa, a edição deste ano também marca a retomada da Feira dos Trilhos, que foi interrompida aí nos últimos meses por conta da pandemia de Covid-19. E essa retomada será domingo agora, dia 17, como sempre de costume, entre a Praça Raul Chaves e o Pátio dos Trilhos, das 9 horas da manhã até as 2 horas da tarde. E quem que pode participar? Os vendedores de alimentos, peças de antiguidade, que vendam produtos personalizados, colecionáveis, também produtos agroecológicos, plantas, flores, artesanatos, entre outros produtos, claro, sempre com preço justo de mercado e também qualidade desses
produtos. Os interessados, voltando a falar sobre a inscrição, devem preencher uma ficha que está disponível no site da Prefeitura com os dados do comerciante, além da atividade de comércio exercida e da área também a ser utilizada na feira, Isa. E essa ficha ela deve ser entregue ali na Casa da Agricultura, que fica localizada na própria Praça Raul Chaves, número 82, que fica aqui na região central de Jacareí. E atenção, as vagas, Isa, elas são limitadas, mas a Prefeitura informou que à medida em que a feira for ampliada, serão chamadas aí as próximas pessoas nesta lista. E podem participar aí tanto pessoas físicas, jurídicas, empreendedores e autônomos, não tem distinção. E quem quiser ler o edital que saiu na semana passada, desse chamamento público, é só acessar também o site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br, e em caso de dúvidas e mais informações também, é só ligar lá na Prefeitura no 156. Isa, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Nay, pelas informações. Então, quem é comerciante, não perder essa oportunidade. Mudando de assunto, a Câmara Municipal de Jacareí, em um ato solene, entregou as posses de presidente e prefeita da Câmara por um dia. As jovens escolhidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente passaram um dia acompanhando os trabalhos do Poder Executivo e Legislativo. A Câmara Municipal de Jacareí entregou em ato solene as posses de presidente e prefeita por um dia. O evento tradicional acontece há 42 anos em comemoração à Semana da Criança. Eu acho que a gente vive hoje num mundo que, infelizmente, a gente às vezes não ouve o que criança e adolescente fala, né? A gente não garante o direito deles à participação. Então, isso eu acho que é o mais importante, de eles poderem dizer o que eles pensam. E eles têm muita coisa interessante para nos dizer. A posse, feita na Casa Legislativa, contou com a presença do prefeito Isaías Santana, vereadores, secretários, conselheiros, familiares e com o público das escolas. Os prêmios incentivam os jovens a terem voz ativa na política. Isso faz com que os outros jovens também comecem a se interessar, né? Principalmente as mulheres, né? Você vê, né? Prefeita e presidente da Câmara Municipal Mulher, né? Isso para nós é muito importante, né? Significa que a gente está no caminho certo, eu acho que a política é correta, né? E incentivar as outras mulheres a participar cada vez mais da política. Estimula muito as crianças a conhecer a política, de preferência a boa política, né? A diferenciar uma da outra e a se estimular a estar um dia representando o nosso município. A escolha das parlamentares por um dia foi feita através de uma eleição na sala dos conselhos e elegeu para presidente da Câmara Jamile Lopes de Siqueira, que representou o CREAS, e para a prefeita, a escolhida foi Mirela de Fátima Simões, representante da EMERF Silvio Silveira. Por causa que eu gosto, eu gostaria de ser presidente de alguma coisa, porque eu acho legal ser. Eu queria ser jogadora de futebol, mas eu comecei a gostar. Ninguém sabe se eu posso mudar. Eu me sinto muito feliz, porque em meio de tantas crianças talentosas eu fui escolhida. Eu acho que vai ser só o começo de uma longa carreira. As chefes do Poder Executivo e Legislativo tiveram um dia com a agenda cheia e puderam vivenciar a experiência na Prefeitura e na Câmara Municipal. As duas participaram de reuniões, ganharam um almoço especial e, no final do dia, receberam um honorário pelo período de trabalho. Eu gostei bastante. A gente almoçou, comemos sobremesa, que não pode faltar. Aí eu fui também ver um pouco da prefeitura, porque lá eu nunca tinha entrado, e também aqui na Câmara. Eu gostei muito. Eu me senti muito importante, me senti famosa quando tiraram um monte de foto comigo. E como bem disse a vice-prefeita de Jacareí, doutora Rosana Gravena, neste dia de solenidade, uma chama foi acesa nessas jovens que fazem parte da mudança e são o futuro da nação. Eu queria falar para vocês não desistir dos seus sonhos e acreditar em si mesmo. Parabéns aí às meninas que conseguiram conquistar o prêmio e a gente fica aí na espera que algum dia elas possam ocupar realmente esse local. E a gente volta a conversar com o Alexandre Falcão, que é presidente da Associação Falcão do esporte luta de braço. Falcão, de tudo que a gente conversou aqui, a gente pode dizer que Jacareí está bem representado nesse esporte?
Jacareí está bem representada nesse esporte. Hoje a gente está contando com o apoio e abertura de vários adeptos. Estamos agregando algumas equipes que tenham vontade de participar e não têm como ir, estão agregando junto com a Associação Falcão. Então, nós temos alguns atletas de São José e de Taubaté, da equipe do Chesco, o professor de artes marciais lá, e o pessoal está se agregando junto com a Associação Falcão. Tem outros que já estão ligando e perguntando se podem fazer parte da família aí. Né? Então, praticamente, a gente está muito feliz disso. Eu tenho que falar novamente, agradecendo ao secretário de esporte, o senhor Dori, por ter nos ajudado na taxa de inscrição, que isso aí impõe muito a possibilidade de todos os atletas participarem, né? Porque os valores, né, não são acessíveis, mas também não são tão caros. Mas quem não tem condições não consegue ir, né? O vereador Edson Sasaki, né? E eu tive um apoio prestigiado da Transpasso, que está cedendo o ônibus para a gente. Falcão, justamente sobre esses desafios, né, do acesso da inscrição, do transporte, qual que é a importância que você acredita do poder público olhar para essa potência, né? Porque além de você estar ajudando moradores aqui da cidade, você também está ajudando a representatividade de Jacareí. Isso pode trazer muitos ganhos para a própria cidade, né? Qual que é a importância do poder público incentivar esse esporte? Olha, eu tive o prestígio de ano retrasado ter trazido a Copa do Brasil aqui em Jacareí. Foi no Educa Mais do Paraíso. E esse evento foi tão prestigiado que todos ao redores saíram ganhando. Os locais onde cedem almoço ficaram lotados. Então, hoje é um esporte que, se a Prefeitura de Jacareí nos apoiasse ou outras prefeituras apoiassem, e engrandecer muito as suas cidades. Porque o esporte é isso, é o futuro, né? A gente faz do esporte o futuro. Você pode ver que em outros países os esportes são bem valorizados. E no nossa cidade ou em alguns lugares, dependendo do esporte, encontra-se muita dificuldade para mim não poder dizer alguma coisa que pode ficar chata. Então a gente encontra muitas barreiras, muitos desafios e falta muita ajuda. Porque infelizmente tudo tem que ter dinheiro, transporte, mobilidade, comida. Hoje a gente tem gente que doa pão para a gente levar, nós conseguimos 100 garrafinhas de água para levar. Então a gente depende disso. Aí às vezes a pessoa fala assim, mas ele quer dinheiro para isso ou para aquilo. Não, a gente não quer o dinheiro, a gente quer ir competir, trazer a medalha para Jacareí. Tanto que todas as vezes que nós estivemos nas competições, Jacareí sempre subiu ao pódio. Então é o prestígio dos atletas hoje, troca, né, é uma troca. E já tivemos vaga hoje, que a gente pode chegar aos mundiais, que são os campeonatos profissionais. Temos bastante adepto preparados aqui em Jacareí, atletas campeões como Marcelão, na categoria pesada, Master, Rogério e outros atletas juniores. Poxa, tanto júnior como sênior e como Master, todos podem ser profissionais, né? E um esporte adepto a todos. E gratuito. E isso tudo depende do apoio também do poder público, né? Exatamente. Só uma pequena olhada para a gente já iria ser muito prestigiado. Com certeza. A gente volta a falar um pouquinho mais sobre esse esporte. Sim. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a Câmara Municipal e informações sobre vacinação e vai saber mais sobre como o clima impacta na produção agrícola. A gente volta já. R$ 36% das pessoas que marcam consulta médica não comparecem no dia agendado. Você sabia que isso prejudica aqueles que também estão aguardando atendimento? Em exames de imagem e consultas odontológicas, esta falta se repete em 20% dos casos.
Por isso, avise com antecedência se não for possível comparecer em sua consulta. Assim, você também colabora com a melhoria do atendimento médico na cidade de Jacareí. Hoje sabemos, e há comprovação científica, que a utilização de máscaras adequadamente nos auxilia à redução da transmissibilidade do vírus em sociedade. Então, não se deixe enganar que as máscaras devem ser deixadas de lado porque não nos protegem. Aliás, máscaras, junto com evitar aglomeração ou realizar distanciamento social e higienizar as mãos adequadamente, são fatores essenciais para que nós tenhamos um resultado de diminuição da circulação desse vírus em sociedade. Outra mentira que tem sido veiculada é que a pandemia está já meio que terminando, que os casos graves não estão nas UTIs. Não se deixe enganar. Um vídeo saiu aí circulando da região da Paraíba, de um hospital de lá, onde tinha desativado temporariamente aquela UTI e colocaram uma narrativa mentirosa falando que agora não tem mais casos graves. Não se deixe afetar, nem pelo vírus e nem por fake news, porque ambos podem matar. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo um pouco dos trabalhos realizados pelos vereadores no momento legislativo. A gente começa com o vereador Abner de Madureira, do PSDB, que enviou indicações à Prefeitura pedindo iluminação pública na praça da Rua Inocência Siqueira, no Bandeira Branca 2, e pintura de lombada na Rua Manuel Guardia, do Bandeira Branca 1. Temos também o vereador Valmir, do Parque Meia Lua do DEM, que enviou pedido de informação ao prefeito Isaías Santana sobre a falta de rede coletora de esgoto no bairro Estância Porto Velho, na região oeste do município. Por fim, temos o vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, que enviou 2 indicações para a Prefeitura pedindo providências para revitalizar a Praça Padre Anchieta no centro. Segundo ele, os bancos estão deteriorados, o que pode provocar acidentes. Lembrando que mais sobre os trabalhos dos vereadores, você confere no nosso site da Câmara. É só acessar jacareí.sp.leg.br. E hoje a gente está recebendo o Alexandre Falcão, presidente da Associação Falcão, do esporte Luta de Braço. Falcão, a gente comentou sobre tantos campeonatos e esse ano vocês vão participar do campeonato que acontece em Capivari em novembro. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse campeonato. Então, a gente está numa expectativa, porque a gente veio de uma pandemia, né? E ninguém estava treinando propriamente todos os dias ou se preparando como devia, né? E como já lançaram a competição agora para novembro, a gente vem dia a dia treinando e conquistando o treino e agregando. Estamos indo com praticamente quase 30 atletas, né? Todos em quase todas as categorias, tanto júnior, feminino, masculino e master. Completinha a equipe com alguns atletas, tanto também de outras cidades, que estão agregando o espaço junto com a equipe de Jacareí, tanto São José como Taubaté. Muita expectativa então, né, Falcão? Muita expectativa, eu queria que todos medalhassem, né? E que a equipe traga por equipe o brasileiro. Falcão, queria que você comentasse
comentasse um pouquinho, né, da importância do técnico. Você comentou que você é praticamente o único aqui na cidade. E falando sobre jovens, categorias júniores, queria que você comentasse a importância do técnico para essa competição. É um esporte, né, que, igual você comentou, exige muita força, pode ocasionar fraturas. Qual que é a importância do técnico nesse esporte? Em todo esporte tem o professor e o técnico, né, que é praticamente uma coisa só. Ele tem o dever tanto de ensinar como de proteger o atleta. Ele faz tudo, ele protege, ensina e incentiva o atleta a todo o projeto da competição. O atleta, ele confia nele, ele se visualiza nele, ele sabe que o professor ou o técnico vai estar ali apoiando ele, dando a diretriz da competição, para que ele não saia lesionado ou machucado. Hoje, a luta de braço, ela tem lesões, né? Que é muito movimento de torção, né? E movimentos fortes, né? Como também muita violência na patada, muito rápido. Às vezes você está em posição, o braço vai muito, é coisa de segundos. E às vezes você não está preparado. Se você não estiver preparado, você vai ter uma lesão. Então ali o técnico nessa hora, ele está ali para orientar o atleta, ele sabe o oponente que ele vai lutar, se o oponente está mais preparado que ele. O técnico, ele tem essa visão, né? Às vezes o atleta não tem essa visão, porque ele vai competir, ele está na cabeça dele que ele tem que entrar lá e ganhar. É só isso que ele quer fazer. E na hora, vendo o público, um monte de gente gritando o nome dele, uns gritam você vai perder, outros gritam você vai ganhar, isso mexe com o psicológico do atleta. E o técnico está ali para isso, para fazer com que ele siga o caminho, consiga, se possível, vir com a vitória e sem se machucar e sem ter nenhum problema com o físico dele. Falcão, uma curiosidade, esse esporte é para todas as idades? Esse esporte é para todas as idades, desde os 14 em diante. Hoje a gente vê jovens, crianças brincando, desde que tenha um profissional perto para evitar um problema maior. Pode brincar uma criança, fazer até uma brincadeirinha com o jovem, com a criança, né? Até no Dia das Crianças, esse tipo de coisa. Que na mesa a criançada gosta muito. Eu tenho meu filho de 4 anos que ele brinca comigo, né? Não tem como fazer força com ele, mas ele gosta, né? Mas dos 14 em diante já é para competição. Então você tem a categoria júnior, né? Que é dos 14 aos 18. E depois vem a sênior e aí vai subindo degradavelmente. São várias categorias por peso corporal. Então a vantagem de todos os atletas são essa. Você não vai competir fora do seu nível, né? Você vai com o seu peso corporal, né? E assim por diante. Tem categoria para todo mundo, desde os 14 aos velhinhos, ao vovô que já está chegando aí, aos 51 já, né? Já estou com 51 e vou tentar mais um. Ah, legal. Tomara que você consiga trazer. Eu estou na expectativa também. A gente pede licença, daqui a pouco a gente traz mais informações para quem está interessado em participar da associação. Mudando de assunto, a Prefeitura de Jacareí realiza no próximo domingo, dia 17 de outubro, as provas do concurso público 001/2020. Os inscritos devem acessar o site da Prefeitura e conferir o local e horário para a realização da prova. O concurso havia sido suspenso em março de 2020 em razão da pandemia da Covid-19 e conta com mais de 6.200 inscritos. A expectativa é preencher 13 vagas de nível de ensino médio e mais 38 vagas de nível de ensino superior, a maioria na área da saúde. A aplicação das provas será realizada em 2 períodos diferentes para evitar, claro, aglomerações. Então a gente tem uma prova às 9 horas da manhã e a outra prova às 2 horas da tarde. Todas essas provas acontecerão em 7 escolas municipais. O edital do concurso e as demais informações estão disponíveis no site da Prefeitura. É só acessar jacareí.sp.gov.br. E vamos falar sobre vacina. A campanha de imunização contra a Covid-19 segue aqui na cidade. E quem nos traz mais informações é a jornalista Leilane Garcia. Bom dia, Lê. Quais são as informações pra gente?
Bom dia, Isa. Bom dia a todos que nos acompanham. Sempre bom falar sobre vacinação e, claro, a gente traz todos os dias essas atualizações para você que acompanha o Bom Dia Jacareí. Então, começamos falando sobre o imunizante Coronavac. Então, quem deve receber a segunda dose do imunizante são as pessoas que tomaram a primeira dose no dia 23 de setembro. Lembrando que a Coronavac será aplicada exclusivamente na Unidade Básica Central de Saúde. A vacinação já começou, então vai até às 7 horas da noite, às 19 horas. Já para quem tomou a AstraZeneca, a gente fica atento aí ao calendário da segunda dose para quem tomou, então, a vacina lá no dia 22 de julho. Então, quem tomou a vacina da AstraZeneca 22 de julho deve procurar a Unidade Básica de Saúde. E, por fim, quem tomou a vacina da Pfizer lá no dia 19 de agosto pode, então, já procurar um posto de saúde para, de fato, concluir o esquema vacinal. E a gente fala também sobre a dose de reforço. Então, pessoas acima de 60 anos e profissionais da saúde que receberam, aí no caso, a segunda dose há mais de 6 meses ou há 6 meses, que dá a data lá no dia 14 de abril, devem, então, procurar a unidade de saúde para poder completar, então, tomar essa terceira dose. Só lembrando que os postos de saúde, as unidades, elas funcionam aí, já estão funcionando e vão até às 5 horas da tarde, com exceção da unidade central, que vai até às 19 horas. Então, a gente reforça que quem for tomar a vacina precisa, então, levar ali um documento com foto e também, muito importante, levar a carteirinha de vacinação. Se você já tomou a segunda dose, a primeira dose, se vai tomar, então, a dose de reforço. Então, não pode esquecer de levar a carteirinha de vacinação. Lembrando que todos os endereços podem ser consultados no site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br, ou também pelo telefone, que é 156. Então é importante, não deixe de tomar sua segunda dose ou sua dose de reforço. Isa, eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Lê, pelas informações. Então, ficar atento a todas as datas e documentação e não esquecer de tomar vacina para a gente dar continuidade na campanha contra a Covid-19. E mudando de assunto, o governador João Dória anunciou ontem a retomada obrigatória dos estudantes às aulas presenciais para todas as redes, estaduais, municipais e privadas, vinculada ao Conselho Estadual de Educação a partir do dia 18 de outubro. Até então, a presença era facultativa às famílias. Todos os protocolos sanitários, como o distanciamento de 1 metro entre as pessoas, o uso obrigatório de máscara e álcool em gel, ainda serão mantidos até o final de outubro, assim como o esquema de revezamento planejado por cada escola, de acordo com a capacidade física. A previsão é que a partir de novembro novas medidas sejam adotadas. Amanhã a gente recebe a secretária de Educação aqui no Bom Dia e teremos mais informações sobre como Jacareí adotará essa medida. Então não perder que amanhã a secretaria vai estar aqui, só ficar atento para saber como que vai ser essa retomada aqui na cidade. E em 12 meses, a inflação de um prato feito quase triplicou, incluindo os preços dos alimentos como tomate e alface. Um dos principais motivos desse encarecimento é a instabilidade do clima, que afeta na produção de muitas agriculturas, inclusive a da local. Uma semana de sol e outra de geada. O clima no Brasil tem sido uma surpresa. Essas mudanças, além de interferir diretamente em nossa rotina, atingem a produção da agricultura, que depende das estações para assegurar o acesso aos alimentos produzidos. Um levantamento realizado no Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas afirma que em 12 meses a inflação de um prato feito quase triplicou em relação ao ano anterior. Os alimentos in natura, como o tomate e o alface, tiveram um encarecimento de 37% e 9%, respectivamente. É possível observar o aumento do preço dos alimentos. Hoje a gente está aqui na Casa Pirapora, na região do Paraty, para entender como que o clima impacta na produção dos produtos orgânicos e, consequentemente, no acesso dos alimentos que chegam aí na sua casa. O
O projeto Casa Pirapora é uma rede em Jacareí que produz alimentos totalmente orgânicos para venda no Vale do Paraíba. A ideia é fazer uma ponte entre o consumidor e o produtor. Aqui é plantada alface, agrião, mostarda, tomate e abóbora. Muita variedade que depende do clima para ser produzido. Cultivamos a abóbora conforme eu falei para você na propriedade. A gente fez um cultivo pensando numa produção daqui a 3 meses. Aí chega uma mega geada que a gente não estava esperando e extermina com essa produção, sabe? Então não são só 3 meses que a gente teve de defasagem, a gente criou uma defasagem de 7 meses, porque vamos ter que replantar, vamos ter que fortalecer a terra de novo. A gente teve muita perda e acaba que no final das contas, todo mundo perde, porque para o consumidor fica um pouco mais caro e ele segura um pouco para não comprar, né? E aí é onde a gente às vezes tem que, sabe, baixar preço e muitas das vezes a gente produz somente para pagar custos. A geada histórica que aconteceu no mês de julho, por exemplo, trouxe prejuízos para a agricultura. Nessa plantação, o frio queimou os caules e impossibilitou a nutrição das verduras e frutas. Frio, aí até os alface, alguma coisa que resiste a geada, mas não aguentou, né? Queimou um pouco. A abóbora italiana a gente perdeu bastante, né? Então, teve muita coisa que foi muito castigada. Algumas ações são tomadas para a adaptação das plantas. As folhas que sofreram queimaduras são retiradas para possibilitar mais passagem de nutrientes. No frio, a irrigação faz o papel de quebrar as camadas de gelo. Essas ações são realizadas pensando sempre no bem-estar da terra, que é responsável pela vitalidade dos alimentos. A gente utiliza a palha seca na plantação, que é para ela poder manter esse clima na terra de umidade, né? Esse clima mais gostosinho na terra, assim, que não é o calor excessivo, que vai judiar da raiz, vai judiar da plantação. Então a gente sempre cobre as ruas, os canteiros com a palha morta para a gente poder ter essa qualidade de solo, né? Que isso vai refletir na produção também. Segundo o último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima, o IPCC, o excesso de CO2 produzido pelo homem irá ocasionar um aumento de 1,5 graus na temperatura, algo que altera profundamente a estabilidade climática, ocasionando tempestades intensas, secas e ondas de calor em todo o planeta. Locais que vão ter mais seca vai ter uma produção menor, ou se tiver muita chuva, uma produção menor, ou como você citou, uma geada ou algum impacto do clima, isso baixa a produção. Quando baixa a quantidade produzida, a gente tem dificuldade de encontrar esses produtos nas prateleiras dos supermercados, dos sacolões, né, dos mercados locais. Isso faz com que o preço aumente. Quase como uma espiral, é possível perceber que essa dificuldade refletida no bolso do brasileiro é consequência de escolhas sociais. A crise climática ou as crises climáticas, elas afetam diretamente essas funções ecossistêmicas. Então, o ciclo da água ele fica desregulado, a provisão de nutrientes é impactada, principalmente a redução, né, da quantidade de nutrientes no solo, sendo necessária cada vez mais a utilização de agroquímicos, né, para tentar enriquecer o solo. Então, isso acaba que é uma espiral que traz muitos impactos para a nossa vida. Em toda essa questão sustentável e climática que a gente fala, né, o efeito estufa e tudo mais, a gente não tá percebendo que muitas vezes o produto que está na nossa mesa, ele vem de 2.000 quilômetros para cá, sabe? Rolou ali uma queima de combustível, rolou ali uma logística totalmente doida para chegar o produto até aqui, né? E essa valorização de produção local, do produtor local, ela vai muito de frente com isso, né? Observar o encarecimento dos preços dos alimentos por conta do clima é um convite para repensar nos impactos ambientais da atual economia agropecuária, na poluição do dia a dia e na valorização dos processos do plantio, realizado nacionalmente ou, melhor ainda, aqui mesmo na cidade. Muito
Muito legal. A gente agradece aí a Casa Pirapora, que abriu espaço pra gente, e sempre fica esse convite para a gente refletir sobre os impactos das nossas ações no dia a dia e também, em paralelo, como a gente pode cobrar da questão pública também nessa questão da agricultura e, claro, valorizar a agricultura local. A gente está chegando ao fim, a gente está recebendo aqui o Alexandre Falcão, que é presidente da Associação Falcão de Luta de Braço. Falcão, queria que você comentasse como que quem tem interesse, como que pode participar dessa associação, começar a treinar a questão da queda de braço, da luta de braço, perdão? Pode estar procurando a Secretaria de Esporte, né, sobre a modalidade de luta de braço, tanto menores de 14 a 18 anos, que são os juniores, tendo autorização dos pais, pode estar treinando tanto o braço esquerdo como o braço direito, geralmente são os dois, né? O adulto também pode estar procurando, e o Master também, os mais de idade também. É aberto a todos, gratuito, né? Se alguém quiser me procurar também tem, pode falar o Zap? Pode falar. Pode me procurar no Zap 12 996 20 16 46, tá? Eu estou à disposição de qualquer um, podem estar se inscrevendo, né? Se tiver algum adepto à luta de braço que tenha interesse em ir na competição dia 14 de novembro, ainda temos vaga no ônibus, é só me chamar. Se ele for adepto, tem interesse, eu tenho vagas ainda. Nós estamos com 30, podemos chegar a 40, tá? Então, se alguém tiver interessado, tanto na região, no Vale do Paraíba, e não tem condições de estar indo na competição, eu tenho espaço, né, a esses atletas. Pode estar me chamando no Zap, entendeu? E me procurar, que eu ainda tenho espaço na equipe Falcão de Jacareí. Legal, Falcão. E para quem não tem tanta coragem assim, mas gostaria de ajudar a associação, é só entrar em contato com você também? É só entrar em contato com a gente também. A gente está agregando, estamos precisando, estamos aceitando a ajuda de todos. Legal, muito obrigada pela sua presença, Falcão. Foi ótimo conversar com você e entender um pouquinho mais dessa modalidade que está crescendo aqui na cidade. Está crescendo na cidade. Muito obrigado. Prazer foi meu. E a gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e você pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. É só pesquisar TV Câmara Jacareí no Facebook, Instagram e YouTube. Se cuide e até mais!